Na terça-feira eu fiz um vídeo comentando o discurso de Renan Calheiros como relator da CPI. E eu falei para vocês que aquele longo discurso do Renan, um discurso com mais de 18 minutos, era um discurso que tinha, no primeiro minuto, falas assustadoras do Renan Calheiros. Ele não faz nenhum tipo de ameaça, ele não aumenta o tom, mas ele tem um cinismo muito grande. Renan Calheiros, ele é cínico. E ele sabe usar esse cinismo com uma maestria que ninguém tem. E logo no começo do discurso eu falei assim, Bolsonaro está perdido nas mãos de Renan Calheiros. E é um jogo de xadrez. Nós temos Bolsonaro de negras sendo o próprio rei das negras e também de brancas Renan Calheiros, e ele é o rei das brancas. E por que Renan Calheiros está de brancas? Porque no xadrez quem faz o primeiro movimento são as peças brancas. As negras simplesmente se defendem, fazem o contra-ataque. E Renan está partindo para cima de Bolsonaro. O próprio Renan, junto com o MDB, já disseram que vão fazer da CPI um pesadelo para Bolsonaro. E Bolsonaro errou de ter permitido que Renan Calheiros assumisse tal posição, colocando toda a política brasileira ao seu redor. Renan Calheiros é simplesmente uma diva da política e ele está num palco que não é um palco como se fosse um teatro de arena ou um teatro convencional. Ele é um palco circular. Porque toda a política e todo o país está em volta de Renan Calheiros e aos seus pés ele está mais elevado. E Renan Calheiros já começou a demonstrar um pouquinho daquilo que ele pode fazer com Bolsonaro. Porque ele quer que Carlos Bolsonaro, o Carluccio, deponha na CPI da pandemia. Já mostrando as suas garras. Eu falei ontem também, é impossível Bolsonaro sair vitorioso dessa CPI. O custo que ele vai ter para aparentemente vencer é muito alto. Não tem como Bolsonaro vencer, porque para conseguir uma vitória, entre aspas, ele vai ter que ceder a Renan Calheiros. E você não cede a Renan Calheiros e sai vitorioso. Mas eu vou explicar essa reportagem para vocês. O antagonista apurou que Renan Calheiros prepara um requerimento surpresa. Agora não é mais, né? O pessoal já entregou toda a graça da brincadeira. Para a convocação de Carlos Bolsonaro à CPI da Covid. O filho 02 de Bolsonaro foi considerado pela CPI das fake news o chefe do chamado Gabinete do Ódio. O relator quer ouvir Carluccio no âmbito da subrelatoria que investiga o uso de blogs e perfis em redes sociais, além de grupos de WhatsApp e Telegram, para a disseminação de notícias falsas sobre o tratamento de Covid, contra o uso de vacinas e outras barbaridades negacionistas. E aí o que acontece, pessoal? Essa CPI tem sempre que frisar isso porque o Bolsonaro está tentando deturpá-la. Essa não é uma CPI que vai investigar corrupção. Não. Não é uma CPI que vai ver desvio de verba, superfaturamento, caixa 2. Não. Essa é uma CPI que está avaliando conduta do presidente da República e do governo. A CPI quer verificar se Bolsonaro agiu de modo intencional para que as pessoas pegassem o vírus, porque ele acreditava na imunidade de rebanho. E ele mesmo falou, eu já fui vacinado com a melhor vacina, que é pegar o vírus. Então, para ele, a melhor forma de combater o vírus é justamente contraindo a doença. Só que nós temos 400 mil mortos, fora uma quantidade absurda de pessoas que estão com sequelas. Então essa não é a melhor vacina, mas ele promoveu isso. Ele promoveu de livre e espontânea vontade a infecção das pessoas. E como ele fez isso? Também com a propagação de notícias falsas. E o que vai ser feito? A CPI da Covid vai solicitar que a CPMI das fake news, que é uma CPMI que vai avaliando o Gabinete do Ódio, que investigou o Gabinete do Ódio, divulgue ou ceda alguns dados para a CPI da Covid. Principalmente os dados referentes ao disparo de notícias falsas, referente a tratamento precoce e outras coisas. Então são duas CPIs que vão acabar se comunicando, porque a propagação ou a divulgação de tratamentos que não têm eficácia com a Covid é pauta da CPI. Está lá entre um dos 23 tópicos que o Bolsonaro está tentando se defender, naquela lista de autoacusações promovidas pelo governo. Então o Carluccio, ele vai ser não investigado, mas vai depor. E todos sabem que se existe um ponto fraco de Bolsonaro, esse ponto fraco é Carlos Bolsonaro. O presidente e Carluccio, eles têm uma relação muito estranha. Carluccio sabe como fazer chantagem emocional com Bolsonaro, porque nunca é o bastante lembrar que lá nos anos 2000, mais precisamente no ano de 2000, na eleição municipal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, ainda um jovem, um adolescente de 17 anos, disputou a eleição contra a própria mãe, a Rogéria,
porque ela era ex-esposa do Bolsonaro. O Bolsonaro não queria que ela continuasse usando o nome dele, porque ela já havia sido eleita 2 vezes para ser vereadora do Rio de Janeiro. Então o Bolsonaro quis lançar o Flávio negou e ele colocou o Carluccio e o Carluccio venceu a mãe. Foi uma disputa mãe contra filho que perturbou a cabeça do Carluccio, porque o Carluccio ele é apaixonado pelo Bolsonaro, ele tem o pai tatuado no braço. Aí o que aconteceu? Houve uma discussão, o Carluccio ficou anos sem falar com o Bolsonaro, eles se reaproximaram, principalmente durante a campanha. Só que durante a campanha os ânimos ficaram cada vez mais exaltados, o Carluccio morria de inveja, de ciúmes da relação do Bolsonaro com o Gustavo Bibiano. O Julian Lemos falou que o Carluccio ameaça o Bolsonaro, fala que vai sumir, desaparece, ele viaja, não liga o telefone, o Bolsonaro fica maluco que tenta mandar mensagem pro Carluccio e o Carluccio não responde, porque ele acha que o Carluccio, pelo fato de ele tomar remédios controlados, ele pode fazer uma bobagem, como tirar a própria vida. Isso tudo tá nas falas do Julian Lemos e também no livro da Thaís Oyama, Tormenta. Então o Carluccio, sempre quando alguma coisa chega perto dele, ou investigação, polícia, ameaças ao Carluccio de prisão, coisas do tipo, o Bolsonaro fica desesperado. E como nós falamos sempre aqui, é um jogo de xadrez. E Renan Calheiros sabe quais são os pontos fracos de Bolsonaro. E um desses pontos fracos do presidente da República é justamente Carluccio. Renan, logo no início, já foi certeiro, nevrálgico, preciso, em um ponto que incomoda muito o Bolsonaro. E ao fazer isso, Renan dá uma prova, uma amostra para o Bolsonaro que ele não está para brincadeiras. E eu não brinco com Renan Calheiros. Se eu fosse o Bolsonaro, também não brincaria. Se você gostou, clique no gostei e ative as notificações. E me siga também no Twitter, @profileoficial.